pessoal, estamos aqui em mais um episódio. O convidado de hoje vai ser bacana. Hoje Nem vai começou aqui, o aquecimento aqui já tá legal. Em instantes eu vou cortar pra vocês, mas só pra falar, o aquecimento aqui já dava uns 3 processos, não dava não? Sim, dava. Ó, Inclusive, já deixa eu só avisar, foi ele que falou. Foi ele que falou. Eu não falei nada aqui não. Todo e qualquer fala do nosso convidado é de responsabilidade dele, porque ele é um cara que tem experiência política, tem experiência em Itanhaém e tem muito pra trazer pra gente. William Satelli, seja bem-vindo. Obrigado. É uma honra estar aqui, né? Eu acompanho aí o trabalho de vocês. Eu tava esperando, né, chegar a minha vez para poder aqui falar. Boa. E pode ficar tranquilo, que de processo eu entendo, né? Então, não serão os processos que vão parar, muito menos calar a voz aí, que é da população, né? Porque eu sou mais um itanhaense aí. Então, vambora, vamos fazer essa conversa. Quando o William fala pra gente, eu acompanho o trabalho de vocês, aí dá até uma certa responsa, né? Porque o cara acompanha a Câmara, o cara acompanha tudo e pega um monte de coisa aí. Tanto que eu fiquei até, agora como ele falou isso, eu até falei, gente, processa não, vamos conversar. Vamos conversar, que é gente boa, né? Vamos conversar. Tem conciliação aí. Vamos bater um papo, vamos trocar ideia, tá? Não, mas é que realmente é importante esse trabalho de trazer as pessoas de vários segmentos, da política, da religião, comerciante. Eu acho que é muito importante porque as pessoas querem se sentir pertencente, né? Então, muitas vezes não é só, né? Ah, nossa, aquele ali é importante. Não, pô, dá a oportunidade das pessoas falarem, de expor o seu ponto de vista. Isso faz com que as pessoas se sintam pertencentes e a comunidade num todo se ajuda, né? Não, e o mais legal é que a gente não tem, de propósito, a gente não tem um tipo de podcast que a gente fica combatendo com a pessoa. A gente quer ouvir o seu ponto de vista de cidade, né? E teve alguns pontos de vista de cidade que a gente ouviu, no final a gente tá quase concordando, depois a pessoa parou de falar. Mas não. Tudo bem, você acha tudo bem. Acontece. E por falar em concordar e não concordar, essa semana do dia, 3 de junho, teve coisas importantes acontecendo na cidade aqui de Itanhaém, coisas importantes na Câmara. Fiquei sabendo que você já estava acompanhando, estava lá. Você chegou aí até a Câmara. Aliás, uma pergunta antes de começar, uma prévia. Você ainda acompanha presencialmente a Câmara Municipal? Você acompanha pela internet? Como é que você faz para conseguir acompanhar esse processo legislativo? Olha, é uma boa pergunta isso. Vou silenciar aqui que eu achei que eu tinha silenciado e não silenciei. Não silenciar esse rapaz. É só o celular. Aqui. Cara, é assim, eu por muito tempo, como eu tava falando pra vocês aqui antes da gente entrar ao vivo aqui, eu sou natural de Marília, eu vim pra cá com 10 anos de idade em 1999. E desde os meus 14 anos, depois de 4 anos de Itanhaém, eu sempre fui um cara muito ativo, assim, de poder expor os problemas da cidade, até porque eu fazia uma comparação de uma cidade com a outra. Então, eu cheguei muito tempo da minha vida ir na Câmara, acompanhar a Câmara, mas assim, eu acho que deve ser o sentimento de muitas pessoas daqui de Itanhaém que vai na Câmara ver todo aquele circo acontecendo, você acaba desgostando, e eu acho que isso faz com que as pessoas se interessem menos pela política, principalmente a política municipal. E hoje, com a tecnologia, a gente não precisa ir até a Câmara, né? Hoje você pega o nosso celular, o YouTube, a gente coloca lá e acompanha, vai acompanhando. Mas assim, eu ir à Câmara Municipal, eu tenho que ser sincero, eu dificilmente eu vou presencialmente porque eu não tenho estômago. Eu já não tenho estômago vendo no celular. Porque a única coisa que eles fazem lá já mais de 20 anos que eu acompanho a política em Itanhaém, é só ficar calçando a rua. Então, assim, deve ter um monte de requerimento, indicação lá, para indicar para Cascalho. Acho que uma rua deve ter tido mais de 20 indicação para cascalhar e nunca se resolve nada. Então, assim, eu acho que chegou o momento das pessoas de bom caráter, das pessoas que realmente gostam da nossa cidade, que querem realmente a cidade pujante, uma cidade em progresso, começar a ocupar espaço, né? Entendi. Eu acho que a partir do momento que as pessoas de bom caráter, que têm boas ideias, começaram a ocupar espaço, as pessoas ruins vão ter menos espaço, né? Hoje elas só têm mais espaço do que a gente, porque a gente meio que se absteve de discutir política. Então, por esse motivo, eu não vou
presencialmente, até porque eu acho que eu não seria muito bem recebido lá, mas eu acompanho, isso, mas eu impressão acompanho sua. pela internet, eu acompanho assim, sempre quando dá eu acompanho, aí a gente tem um grupo de jornalistas da cidade, das páginas que noticiam, e a gente ali sempre tá trocando ideia, então quando um não vê, o outro passa um feedback, passa um resumo do que foi a sessão. Quando a votação é mais do que requerimento de aprovação de cascalho. Cara, eu achei isso incrível na logística itaiaense de legislativo, né? Porque em outras casas legislativas, né? Tudo bem, eu falo, tipo, a pessoa fala, ah, não dá pra você comparar porque São Paulo é São Paulo e Itanhaém tem. Ok. Mas eu acho totalmente contraproducente, eu não vejo sentido um vereador ter que colocar um requerimento para votação para apontar aonde deve ir o cascalho de uma rua, sendo que o executivo vai fazer ou não de acordo com demanda e de acordo com necessidade. Então, se ele é um vereador, se ele foi eleito pelo povo e se ele está vendo a demanda, ele tinha que mandar via ofício, via gabinete, é aquela coisa, ofício vereador, tal, despacho pro gabinete. Mas é que se ele entendeu? não fizer isso, não tem muito o que fazer lá, entendeu? Tem. Tem que ter um Ó, protocolo ali pra eles, né? Em outras câmeras, a gente vê, quando fala de projeto de nomenclatura, é chamado de projeto, vamos dizer assim, simples, né? E de que até oposição e situação votam. Tipo, o cara do PL vota no projeto do PSOL e ok, porque é só de nomenclatura e vida que segue. Aqui em Itanhaém a gente tem, acho que umas 200 rua B, 200 rua 2, 200 rua 3. Não é que, não tem, tem coisa pra caramba pros caras legislar e os caras não Não, cara, fazem, né? é assim, como você falou, tem muitos problemas, né? E os vereadores só ficam nessa pegada. Mas eu vou te explicar o porquê que eles ficam fazendo indicação lá na Câmara. Eu vou te explicar mais ou menos porquê que acontece isso. Hoje nós temos, vamos colocar 9 vereadores aí da base do governo, que conversam ali com os secretários. Então, antes de qualquer pessoa, eles sabem que rua que vai passar um cascalho. Então aí ele vai lá, protocola uma indicação, coloca, indica o cascalhamento da rua Paraíso, na Praia do Sonho. Só que o que acontece? A prefeitura já tinha Já esse tá cronograma programado. para Já fazer tava na lá. planilha. E aí o que acontece? O vereador vai lá, o dia que tiver executando Fui o trabalho, ele vai lá filmar, tirar foto com os moradores. Ó, foi a minha indicação, tá aqui, ó. Eu que fiz. Como se o vereador fizesse alguma coisa. O vereador não. Bandidinho, Essa, Só quer essa, ser é o a, pai da gra- criança. essa é a grande pegada, entendeu? Então, assim, é muito. Como que eu posso falar pra não tomar um processo, né? É muito mau caratismo, né, cara? Tipo assim, pra ser brando assim, é muito mau caratismo o vereador ficar falando que vai fazer, que deixa de fazer. E assim, as pessoas mais simples que não entendem acreditam, porque assim, as pessoas estão fadadas a viver naquilo ali pra sempre, cara. Porque a nossa cidade, Mesmo infelizmente, porque ele tem uma função muito específica, né? Ele tem que fiscalizar e legislar. que é o primeiro, né? Mas não, esquece, fiscalizar não tem. Então, Não existe. esse negócio da fiscalização eu nunca vi em lugar nenhum. Não tem. Não funciona assim. Então. E os que tentaram fazer acabaram se vendendo depois, né? Então, infelizmente, sempre tem alguém que tenta colocar a cabeça para fora da água, mas aí um carguinho, uma outra questão de poder ter um benefício, acaba trazendo de volta pro fundo do mar. Então, assim, na história, se a gente, pelo menos de quando eu acompanho para cá, infelizmente a gente teve poucos relances de algum vereador que realmente bateu de frente com o sistema, de algum vereador que realmente representou a sociedade num bem comum, porque assim, é como a gente falou, o vereador tá, principal função do vereador, fiscalizar. Eu vou fazer uma pergunta, vai ser quase pessoal. Se não puder responder, tudo bem, a gente entende. Ou a gente corta, você só dá um improviso aí, me engana e finge que respondeu e muda o assunto. Porque eu conversando com o pessoal, vários moradores aqui de Itaém falam que o Thiago Cervantes, como vereador, era uma pessoa mais atuante, estava mais nos bairros, e dialogava mais, estava mais presente. Como prefeito, não tanto, vamos dizer assim, né? Você que já acompanhava antes, você chegou a ver esse Thiago Cervantes vereador, vamos dizer assim, com energia, com garra, com vontade? Ou você também no seu bairro não chegou? Olha, Viu? Com vontade de ser prefeito. eu não vi, cara. Esse aí eu nunca vi o Thiago na rua, a não ser em época de eleição e arrastado, porque ele tinha que estar na rua. Eu lembro da primeira campanha dele, que ele foi eleito
acho que o segundo mais votado, ou foi o mais votado, mas ele era secretário de habitação, foi a época que começaram a sortear os apartamentos lá do Guapurá, e ele se beneficiou bastante dessa política de habitação. Muita gente ali, graças a essa política de habitação, acabou tendo ele como um político assim novo, né? Muita Assim, gente porque associou ele a conquista do Guapurá a ele, né? Na época, né? exatamente, isso graças ao ex-prefeito Forcel, que era o prefeito à época, que trouxe ele para a Secretaria de Habitação, e ele que cuidou de toda essa parte assim. Então, assim, ajudou um pouco na parte política, assim, para poder ser um cara mais conhecido, porque a família sempre foi conhecida na cidade, é uma família, né, tradicional. Mas assim, eu nunca vi o Thiago na rua, eu nunca vi o Thiago num boteco. Não que isso tenha que ser, eu acho que cada um tem a sua característica política. Nem sempre o cara tem que estar no boteco lá batendo um papo com alguém ou para poder ser um bom político. Mas o Thiago, ele é fora da casinha, né? Ele é um cara, aliás, bem dentro da casinha, vamos dizer assim, né? Não é fora porque é um cara que vive num mundo paralelo. É um mundo paralelo que o prefeito Thiago Cervantes vive. Eu tenho minhas dúvidas se ele realmente conhece a fundo os problemas da nossa cidade. Para mim, ele não conhece, porque eu acho que um ser humano que tem um mínimo de empatia com as pessoas, que se importa um pouco com as pessoas, não seria tão omisso como ele é. Porque, para mim, ele é um político, no mínimo, omisso. Até porque eu acho que, acabando o mandato dele e esse grupo não se elegendo nas próximas eleições, ainda falta 3 anos, mas eu acho que vai sair gente presa desse governo. Rapaz, Olha só. olha que gente presa em Itanhaém já rolou uns, né? Exatamente, vai ter gente presa. Vai ter gente presa. Caramba. Eu tenho certeza absoluta, pode me cobrar e vai estar gravado, né? Então a gente vai lembrar desse episódio aqui, vai viralizar com certeza, porque vai ter gente presa, porque aí entrando já num outro assunto, é muito contrato licitatório suspeito, muita denúncia. Assim, cara, esses dias eu protocolei junto ao Ministério Público uma denúncia sobre os lixos, o contrato de lixo, que é o transbordo, né? E o que chama a atenção é que eles não se importam, cara. Tipo assim, eles têm os vereadores lá que não fiscalizam e eles fazem o que eles querem. Para resumir, o contrato do lixo ele é pago através da pesagem que o caminhão chega lá para poder fazer o transbordo e levar para o aterro. Em 2021, se eu não me engano, esse contrato ele era de 2 milhões e 700 anual. Aí continuou 2 milhões e 700, aí ele subiu para 3,5. E aí em 2024, que é o ano da eleição, que poderia o Thiago não vencer as eleições, e para que fechasse as contas no azul, esse contrato caiu para 1,5 milhão. E agora me pergunte, e em 2025, quanto que está a perspectiva desse contrato? Esse ano passado foi 1,5 milhão, deve ter 1,6 milhão. 12 milhões. Então, assim, protocolei essa denúncia está protocolada no Ministério Público, eles vão ter que explicar o porquê. Eu fiz um comparativo, até trouxe aqui, um comparativo de uma cidade litorânea, mais ou menos o tamanho da cidade de Itanhaém, que é Caraguatatuba. Caraguatatuba tem 141 mil habitantes, a gente está em torno de 112 mil habitantes, tá? O lixo por ano em Caraguatatuba são 48 mil toneladas. Em Itanhaém, 54, segundo os dados levantados. O valor atual da coleta de lixo em Caraguá é 9 milhões e 300. O valor estimado de coleta de lixo em Itanhaém por ano, 39 milhões. Nossa senhora. Então, assim, é um comparativo de uma cidade praticamente igual a Itanhaém. Por que Itanhaém paga tão mais e Caraguá tão menos? Já que a perspectiva de criação de lixo, né, podemos dizer assim, para uma cidade, vem trazendo para a realidade de Itanhaém, de 2021 para 2025, quantos mil habitantes aumentou?
Por que que em 21 foi pago muito mais lixo? Então, quer dizer, fabricamos muito mais lixo do que em 24, sendo que 24 tinha mais pessoas? E 25 agora, então, aumentou acho que É, 3 mil pessoas. 21. A gente vai pular de 1,5 milhão para 12 milhões? 21 vai entrar naquele limbo eterno que sempre vamos falar de 2021, falando de pandemia. Mas aí as falando pessoas de estavam dentro de resíduo. casa. Não, eu falo falando de coisas que a gente fica tudo muito subjetivo, né? Assim, não tô passando pano pra gestão, mas 21 é um negócio que dá pra jogar na complexidade. E por que que 22 foi... Mas Por que que 22 foi o mesmo valor? 23 pra 24 e 24 pra 25, aí são lógicas que não tem como... Eles vão precisar explicar isso. E aí tem também outros contratos, como o contrato de limpeza. Ah, eu vi. Contrato de limpeza, eu fiz um vídeo no começo desse ano, em janeiro, se eu não me engano. Indignado. Explica pra gente qual que é o contrato da limpeza. O contrato de limpeza é o seguinte, eles fazem um contrato para comprar materiais de limpeza para gestão. Lá tá incluso compra de detergente, de papel higiênico, enfim, vassoura, de inúmeros itens. E o que chama a atenção é que se a gente vai no mercado hoje comprar um detergente hoje, um detergente bom, a gente vai pagar R$1,89, vai. Para não falar aqueles detergente bem ruinzinho de um pouco, de 99 centavos. Mas a prefeitura tá pagando R$5,89. Rapaz... Papel higiênico, o rolo de 300 metros. Isso é um absurdo. A gente encontra R$8 se a gente desfragmentar daquela embalagem que vem em 4, né? A prefeitura tá pagando R$115. Agora, eu não posso afirmar que existe Dolo. dolo, alguma coisa nesse sentido, mas Tá estranho. que é muito estranho e que no mínimo o prefeito tá gastando errado, esse aí eu posso afirmar, porque pagar, eu tenho certeza absoluta que se a mulher dele for no mercado fazer compra e pagar R$115 num papel de rolo de papel higiênico, ele vai brigar muito com ela, ou vai fazer devolver. Olha. Tá. Eu falo assim, você chega no mercado, vai lá e compra um detergente a R$6, chega na tua casa, ou tua mulher, seja lá quem for, você não vai ficar puto? Se é eu apanho. Agora você vai... Não tem Sim. como, Não tem como, cara. Então assim, e por que com o dinheiro público eles não têm esse zelo? Não, mas assim, eu acho que no mínimo cabe processo administrativo. Mínimo, Sim. né? Assim, mínimo. Esses dias eu ouvi também dentro de uma unidade de saúde, o pessoal que trabalha ali dentro, eles falaram pra mim, meu filho estava internado, e eles falaram assim pra mim, olha, tá o seguinte, eu chego aqui pra trabalhar e eu fico torcendo pra ter luvas pra eu fazer procedimento. Nem sempre tem. Outra coisa muito assim forte que eu ouvi, ele falou, esses dias tinha um paciente que a doutora passou um medicamento que não tem um antibiótico. Mas devido a tanta troca de antibiótico, ela passou um que ele vai subindo, né? O nível de efeito dele. E tem um que ela passou porque ele já tinha passado pelos outros, não surtiu efeito. E ela passou um antibiótico que, se ela passa, é porque tem no sistema público. É para ter. Uhum. Ele foi procurar, não tinha. Ele começou a chamar nas unidades que tem contato aqui, também não tinha. Aí ele ligou em quem tem essa responsabilidade, não sei quem é, e falou, eu preciso de tal antibiótico. Como que eu faço aqui? E que tem o processo de licitação, que não sei o que, vai demorar. Ele falou, então. Ele deu risada e falou, então, o paciente está ali, é antibiótico, pede para a família comprar. Absurdo. Pô, o SUS tá pago, cara. O SUS tá pago. Quem paga imposto, o SUS tá pago. Eu achei isso um absurdo. E ele falou, pelo amor de Deus, não expõe ninguém da saúde. Ele falou, a gente tá fazendo o máximo que a gente pode. A gente tenta trabalhar com o que a gente tem. Ele falou, é evidente que tem gente que já tá de saco cheio. Ninguém aguenta. E toca o cidade mesmo. Um dos cuidados que eu tenho, viu, Denis, quando eu faço meus vídeos, cobrando a administração pública, cobrando quem é de direito cobrar, é com o servidor público. Porque eu sei que o servidor público, cara, é uma galera sofrida. Sim. É uma galera que não tem condições de trabalho. É uma galera que está lutando aí por um plano de carreira. E aí não se tem nada. Quantos anos essa galera está cobrando melhorias não só no salário, mas melhorias... Pô, você pega o cara que trabalha no posto de saúde do Gaivota lá, como que o cara vai trabalhar feliz, cara? Como que o cara vai trabalhar contente? Como que o cara vai trabalhar? Ele é ser humano, mano. Corre sangue na veia do cara. Como que o cara vai tratar bem o paciente? O paciente já não tá lá bem.
Porque ninguém vai para um posto de saúde ou para uma Já tá UPA fragilizado. passear. Sim. Aí chega lá, o servidor público tá aqui, mano, porque o cara ele é cobrado, o cara ele não tem condições de trabalho, o cara não é bem remunerado, e aí chega lá, é ele que escuta toda a raiva da população, porque o secretário não tá lá, o prefeito não Exato. tá lá, Exato. entendeu? Então assim, o servidor público ele precisa ser melhor tratado, o servidor público precisa ser valorizado, o servidor público de Itanhaém precisa ser respeitado, entendeu? E é coisa que não acontece. E assim, os políticos não estão nem aí. Eles não querem criar o plano de carreira para o servidor público, mas na última sessão da Câmara entraram com um projeto complementar de lei para criar um plano de carreira e criar mais 27 cargos no Poder Legislativo, onerando aí anualmente 7 milhões e 300 reais e quase 30 milhões nos 4 anos de mandato. Isso, além da criação dos cargos, ainda temos vale alimentação, plano de saúde, temos vale transporte, vale creche, entre outros benefícios. Aí vai falar, mas é para o servidor da casa. Os servidores concursados da Câmara Municipal são só 8. Comissionados, aprovando essa lei, vai para quase 60. Então, assim, não é para os servidores fixos da casa. Até porque os servidores fixos da Casa Legislativa, o salário menor é 6 conto, então dá para o cara pagar a gasolina para ir trabalhar, o cara dá para pagar a creche, o cara dá para pagar o alimento, tem gente que recebe 600 reais de Bolsa Família, tem que fazer tudo isso, cara. Mas o vereador daqui ele precisa de vale alimentação. Parece que tem esse papo aí que não tá dando pra ele vai com marmita. Deu uma brecada porque a gente conseguiu fazer ali uma pressão, né? E a gente tá fazendo uma pressão também. Inclusive tem um abaixo-assinado que a gente fez. E se caso isso passar pela Câmara realmente, a gente vai entrar com uma ação pública com efeito de liminar para isso parar. Então, assim, temos 10 vereadores lá. Um tenta ainda trabalhar. Mas hoje, tanto eu quanto os outros meninos da página, outras pessoas também que não aparecem, faz um trabalho melhor do que os vereadores que recebem lá seus 15 mil reais por mês. Porque hoje, através da lei de acesso à informação, eu consigo fazer os requerimentos que eles fazem lá. Eu consigo qualquer informação. É só entrar no gov.br, você pedir lá a informação que você quer, eles têm um prazo para poder responder. Então aí a gente consegue, através da lei de acesso à informação, conseguir essas informações e através dessas informações a gente tentar fazer algo, né? Cobrar a secretaria, cobrar o prefeito, cobrar o vereador, cobrar seja lá quem for. Isso no processo legislativo itaiaense, eu demorei para conseguir aceitar que existe. Aí toda vez que eu falava com o Denis, eu acompanhava assim que eu mudei para Itanhaém, tô aqui há um ano. Aí às vezes uma sessão ou outra eu falava, Denis, não tô entendendo. Os caras estão votando um requerimento para pedir esclarecimento de conta. Por que ele não pede direto? Então eu sou a figura de vereador como munícipe, ele acessa informação, vai lá e requer. Porque perde a graça. Aí votava, né? Assim, até já teve aqui com a gente o Silvinho, foi um vereador que fez muito isso no final do ano passado, pouco antes da eleição. E ele ia na tribuna, assim, gosto muito do Silvinho, teve aqui, o Silvinho vem de novo. Mas não vou bater um pouquinho agora nesse segundo, viu? Aí ele subia na tribuna e no discurso batia e colocava como proposta para os outros vereadores, vamos colocar aqui em votação um requerimento para pedir esclarecimento. Os outros vereadores falavam, não, vamos votar não, bem. Aí não votava. Só que aí também ele falava assim, tá bom. E descia e sentava, tipo assim, bicho, lei dessa informação, você pode requerer, você vai na prefeitura, vai lá e tem 15 dias para responder, não é? 15 dias. Ao menos seja dado sensível, 15 dias a prefeitura é obrigada a te responder. E se é para todo mundo ver, não precisa usar ali porque o povo nem assiste a Câmara. Usa a própria rede social. Gente, fiz aqui, eu busquei informação aqui, não é requerimento, eu procurei saber, tá aqui, ó. É isso aqui que tá dando errado, acabou. Mas foi na rede social. Aí é que tá, Denis. É que nem eu falei no começo do programa. Nós tivemos alguns vereadores que tiveram alguns momentos de eu sou contra o sistema, fizeram, tal, mas nunca trouxeram uma devolutiva. Eu nunca vi nenhum vereador
apresentar um requerimento com seja qual for o questionamento para o governo municipal. Ah, eu quero saber por que, que os ar-condicionados não estão funcionando. Ah, quero saber por que, que a rodoviária está daquele jeito. Eles protocolam o requerimento é aprovado, a resposta vem e aí a população não fica sabendo. O trabalho ele precisa ser continuado. E aí depois dessa resposta, depois de dar uma satisfação para a população, o que, que o vereador precisa fazer? Ele precisa resolver, porque não é só bater. Não é só mostrar o problema, porque mostrar o problema, a gente sai de casa, a gente já aparece um problema já. Né? Às vezes tá calçada de casa. Não, É. já aparece. Você abriu a janela do teu quarto, você já tem um problema em Itanhaém, infelizmente, cara. Aí fala, ah, nossa, William, você não gosta de Itanhaém, pô, você só fala mal de Itanhaém. Não, cara, eu falo mal dos políticos que cuidam da nossa cidade, porque a nossa cidade é maravilhosa, é linda. Esse Morro do Paranambuco aqui podia se fazer muitas coisas lá mas não fazem porque não querem ou porque não rende uma comissão, né? Então vou falar aqui já abertamente, porque eles trabalham por comissão, a verdade é essa. Eles trabalham por comissão. Você não pode falar da Sabesp, pessoal. Sabesp não pode. Esses dias eu vi agora um vereador com uma mesinha numa rua sem asfalto falando que ele levou a Sabesp lá. Sabesp nem do estado mais é, a Sabesp é privatizada, cara. Então, mas não pode Pelo falar amor de mal. Deus. Porque você fala mal, quando você acorda, você vai sair pra dar uma olhada na praia, você cai dentro da obra, cara. O buraco é na frente da tua casa. Abri meu portão, deu um passo, ó. Cara, o que aconteceu? É um portal. Abriram um portal na porta da minha casa e falei, mano. É um portal, Que tá cara. Você não soube que o governo federal tá fazendo parceria Brasil-China, não? Pois é. Pode ser. Tentaram me mandar. Ah, é capaz do Thiago falar que ele que trouxe, porque ele também não admite quando é o governo federal que traz, né? Porque é uma bobagem tão gigantesca esse negócio de direita e esquerda, cara. Eu sou um cara assim que eu. Mano, você é de direita e esquerda. Cara, eu sou a favor da nossa cidade crescer, eu sou a favor do nosso estado crescer, eu sou a favor do nosso país crescer. Agora, esse negócio de Lula, Bolsonaro, pra mim é igual, os dois. Só que um tá na direita e outro tá na esquerda. E um tem o dedo. Eu percebi que era igual quando eles tentaram falar o nome da Simone Tebet. Porque aí um chegou e fez assim, ó. Eu quero falar com o Simone Step. Aí o outro fez assim. Aí, pô, não é Step, não, é Selfie. Eu falei, mano. Não, Falei, vou votar em quem falar o nome dela certo. Acabou a eleição dentro dos O Padre Kelmo. Putz. Não, virou Candidato piada, padre. cara. Sim. Virou piada. A nossa política, ela virou piada. Sim. Na última sessão eu vi o presidente da Câmara, com todo respeito ao presidente da Câmara, vereador aqui de Itanhaém, ele foi falar votação em bloco, ele falou votação em bloco. Então, Pois assim, tem que ter um mínimo de inteligência, tem que ter um mínimo de estudo para poder o cara ter um cargo tão importante. O cara, ele só tá atrás do prefeito, cara. Porque se o prefeito sai, o vice sai, é o presidente da Câmara que assume a prefeitura. Sim. Nossa, cara, eu não tinha pensado nisso. Cara, Mas é verdade. é Lá isso. em São Paulo, como a gente, né, como o presidente Ricardo Nunes era o É, vice, cara. né, lá em São Paulo, o Bruno Covas havia falecido, né, e o Ricardo Nunes ficou quase a gestão quase completa, né, tipo, quase 3 anos de Ricardo Nunes como prefeito, então não tinha vice para ele. O presidente da Câmara assumia várias vezes na figura de prefeito. Qualquer ausência do Ricardo Nunes... Aqui já aconteceu, se eu não me engano, no ano passado, o presidente da Câmara era o professor Fernando. Como o atual vice na época tinha se licenciado, porque ele foi para outro grupo político, Sim. o Thiago também acho que se licenciou, o professor Fernando ficou acho que 15 dias como prefeito. Sim. Então, E é importante, e cara. assume e escreve e As pessoas não se faz ligam toda a nisso. função. As pessoas não se ligam nisso. Ah, quem que é o presidente da Câmara? Cara, o presidente da Câmara tem que ser um cara capacitado também. Exatamente, o erro que nós cometemos, todo mundo fala do Enéas. O Enéas, ele falava muito, para você pilotar um avião, você tem que ter uma instrução, tem responsabilidade. Para você conduzir qualquer coisa, um ônibus, você tem que ter um mínimo de instrução. É isso. E por que para você conduzir um país, você não precisa ter um mínimo de instrução? É complexo. É difícil, cara. É um Aí negócio sabe qual que é a complicado. desculpa? Porque nós vivemos num país democrático, todos têm o mesmo direito. Pode até fazer esse corte aí e falar que o William não é a favor da democracia. Eu sou muito a favor da democracia. Desde que as pessoas Então, também saibam se colocar, saibam o que estão falando, saibam, né? Tem que ter um mínimo de uma capacidade técnica. mas dá para fazer essa reflexão. Com Você certeza. pega qualquer pessoa, você vai viajar, você vai entrar num avião, que o cara fala assim, não, eu sei dirigir, eu dirigi a bicicleta da minha irmã. Mas eu sei.
Porra, eu não entro, cara. Não vai, cara. Então, é só fazer esse comparativo. Porra, fica muito claro que... Eu falei pra você que eu começo a falar palavrão. Fica muito claro que vai dar merda. Sim. Se você não tem uma competência, você não tem Se uma não der merda, qualificação... a probabilidade de dar é muito maior. Sim. Você tem que ter um mínimo de conhecimento para conduzir algo, sabe, com tanta responsabilidade. E não à toa, o atual presidente da Câmara, o Naldo, do Bodeguita, ele vem apresentando projetos de leis complementares totalmente fora da realidade, né, cara? Tipo assim, esse agora de reformular o organograma da Câmara, criando cargos, tanta coisa para se fazer na nossa cidade. Ó, com 7 milhões e 300, o que dá para fazer com 7 milhões e 300? Dá para pegar esses 7 milhões e 300 e arrumar a escola lá da Pedrina Pompeu que pegou fogo. Com 7 milhões e 300 ele consegue pegar e terminar a obra aqui no Carlos Augusto. Com 7 milhões e 300 ele reforma o postinho do Gaivota. E sobra dinheiro, cara. E falar em postinho do Gaivota, tem um vídeo meu também que eu cobrei o então vereador professor Fernando, que ele falou que tinha conseguido 900 mil reais para a reforma do posto de saúde do Gaivota. E aí eu fui pesquisar a emenda. Ah, sim, eu isso aí também. Fui pesquisar a emenda e a emenda tava parada há mais de um ano, cara. Há mais de um ano. Era uma Aí eu emenda peguei e mandei um e-mail pro gabinete do deputado Capitão Telhada. Filho do Coronel Telhada, né? O pai Sim. é deputado federal e ele estadual. E o e-mail do gabinete foi, o dinheiro mandou, só que se não tá andando é porque a prefeitura não tem projeto. Faltou projeto executivo. Não tem projeto, cara. Como que os caras recebem uma emenda de 900 mil reais para ajudar a população, que já passa um perrengue gigantesco, tem que acordar 3 horas da manhã para ficar na fila do posto de saúde para conseguir uma vaga. Acho que agora deu uma melhorada, né? E agora eles estenderam um pouco. Como que não tem um projeto, cara? Como que você vai pedir dinheiro para um deputado se você não tem um projeto? A primeira coisa que você tem que fazer é um projeto. Chegar lá no deputado e falar assim, cara, ó, eu tenho um projeto aqui, ó, para melhorar o meu posto de saúde. Quanto você consegue aqui? Mas como que agora, em consequência do deputado também, que mandou 900 mil sem um projeto? Se eu sou deputado, eu vou pedir o projeto pro vereador. Falo, Lógico. beleza, o vereador, o prefeito veio aqui no meu gabinete, tá bom, mas qual que é o projeto aí, cara? As coisas estão invertidas, sabe? Tipo assim, é uma coisa, são coisas básicas. É básico, é fácil, não tem nada de bicho de 7 cabeças. Você não precisa ser mestre, você não precisa ser doutorado em nada. Para você hoje ser um político, você só precisa ter boa vontade e sentir, não, você não precisa sentir na pele também, mas você precisa sentir o que a população precisa e necessita. Entendeu? É que esses caras não usam o posto de saúde. Aposto a mãe dele, o filho dele, ele, a esposa precisar de fazer um exame, eles não vão no posto de saúde, cara. Eles vão pegar, sabe o quê? O dinheirinho que eles ganham muito bem e vão lá para Santos, na Unimed, na Bruimed, seja lá onde for, num negócio particular, que o exame sai em 2 minutos. Porque eles não vão ficar esperando 7 meses, 1 ano, para poder conseguir fazer um exame. Ó, eu tenho esse dedo aqui, ó, que eu machuquei ele, porque eu sou goleiro, né? Eu jogo bola, tentava jogar bola. Eu machuquei esse dedo aqui. Ele foi colado errado na UPA. E aí eu fui pro especialista, entrei na fila. Quando eu fiz o pedido, eu tinha que passar no especialista de mãos. Depois de 2 anos me ligaram. Depois ela falou, só se eu quebrar meu dedo de novo para poder consertar, cara. Esquece, tá bom. Quantas pessoas com coisas muito mais graves Exatamente. não acontece isso, cara? Eu ouvi relatos, consertou o dedo. Eu sou um cara que nunca... Eu ouvi relatos Na fila aí, deles. tá esperando. Eu ouvi relatos de pessoas assim que estavam esperando exames muito importantes. Questão de câncer. Cara, o familiar morreu e não saiu o exame. E aí a prefeitura ligou, o cara já tinha ido, já faz um ano, cara. Eu já vi Isso é um também. absurdo. Eles não têm nem a capacidade de ver lá também se o paciente já morreu ou não. Hoje é tudo eletrônico, né? Se você morre, a certidão de óbito já entra no sistema, você não consegue nem mexer no banco mais, cara. Sim. Entendeu? E como que as pessoas fazem isso? Uma falta de respeito, sabe? Tipo, então, assim, é algo assim que eu vejo que os políticos falham muito aqui, principalmente na cidade. Eu falo da nossa cidade porque a gente vive a nossa cidade, né? Teve um negócio aqui que eu achei medieval também. Cara, eu fiquei assim, eu quase que... Uma senhora idosa, né? Não ia poder me exaltar muito. Mas eu fui no posto ali do Belas Artes marcar uma consulta.
São 3 senhoras, né? Da época da época que o Forço era menino, sabe? E, cara, você viu como é que é o agendamento ali no Belas Artes? 3 senhoras fazendo crochê, ó. Aí você fala, senhora, eu vim agendar uma consulta. Aí ela larga o bagulho dela ali, ela pega um papel e começa a escrever. Aí você sentado ali, ela vai escrevendo. Do nada, Regina, você viu o que aconteceu? Eu falei, nossa, não acredito, cara. E ela vai O negócio que é pra ser 5 minutos, demora daí ela meia hora. guarda, ela põe aqui, daí ela fica pensando meia hora, daí ela pega o. Ah, achei. O que é que ia marcar? Eu falei, não, mentira que você tá fazendo. Você não tá fazendo isso não, cara. E eu com vontade de voar no pescoço da véia, cara. Eu falei, mas mano, aí falei, isso não tá acontecendo, não. Porra, porque hoje tá tudo moderno, cara. Tem que. Ela foi lá e tal. E vai embora e marcou. Mas eles não querem modernidade, cara. Eles não querem modernidade. E é assim até hoje, viu? Eles Lá não no querem Belas Artes é modernidade, assim. sabe por quê? Porque a partir do momento que tiver modernidade, a partir do momento que você puder agendar qualquer coisa dentro da tua casa através do celular, isso aqui vai dar transparência. E o que eles menos querem é transparência, cara. Então, assim, eles vão parar de passar pessoas na frente em troca de um voto. Eles vão parar de fazer favor. E aí eles vão ficar sem função, porque eles não servem pra nada. Eles só servem pra isso. Essa foi boa. Poxa. Essa Pô, foi boa. eu gosto tanto do sistema legislativo. É sério. Pra mim, eu fico tão triste quando a população em si, tipo, não consegue entender a função do vereador e tal. Eu acho tão bonita a função na teoria, né? Tipo, não necessariamente na prática. Você sabe que Itanhaém, eu acho que é a primeira casa de câmara e cadeia. Foi aqui, né? Sim. Temos Sim. história, cara. E olha só o nível que nós estamos. Eu fiz um vídeo, desculpa ter te Não, cortado. claro. Eu fiz um vídeo esses dias e eu falei, cara, essa Câmara, essa conjuntura dessa Câmara, dessa legislatura, desde quando eu acompanho, pra mim é a pior. E olha que tem pessoas novas de idade. Uhum. Mas pra mim é a pior, cara. E você vê que pra mim é uma piada pronta, porque outro dia eu parei lá na porta, lembra, na época da campanha, eu fiquei refletindo. Falei, casa de câmara, cadeia. Falei, faz um certo sentido pra mim. Eu falei, eu tô começando a entender essa brincadeirinha da história, sabe? Itanhaém foi a primeira Câmara, cara, do Brasil. A gente tem história aqui, cara. Deveria ser respeitado isso. Os vereadores deveriam entender o poder que eles têm. Mas eles acabam ficando abaixo do prefeito, sendo omisso. Não fiscaliza. E ainda abaixo do prefeito, né? E assim, com todo É um respeito poder aos senhores- independente, E ainda cara. com todo respeito aos senhores vereadores, às vezes pra mim ainda de fora ainda parece abaixo dos secretários ainda, né? Parece assim, tipo, parece um terceiro escalão de função. E quando não, é um poder independente, sabe? Assim, é tal qual o executivo, né? O legislativo, ele tem que ser ter a sua autoridade, o seu controle ali independente, né? E aí, por exemplo, uma coisa quando você falou, e até da questão, né, democraticamente ou não, o que a pessoa pode ou não pode para ser eleito, eu acho que um corpo técnico para poder dar suporte para os vereadores é muito importante, né? Aí quando eu descobri que em Itanhaém a pessoa tem um chefe de gabinete e um assessor, eu Isso fiquei é meio absurdo. assustado também. Isso é absurdo. Porque como é que você consegue entender uma demanda da população? Aí você tem meio ambiente, educação, saúde, segurança e todas as secretarias. E você, como vereador, seu chefe de gabinete, um assessor só para correr a cidade inteira, entender todas as pastas, entender todas as demandas. Olha, eu cheguei a ser funcionário da Câmara. Eu fui assessor do ex-vereador Henrique Garzon. Eu fiquei lá. Fala, Itanhaém. Isso, eu fiquei pela Câmara, se eu não me engano, 2 ou 3 meses. E eu pude presenciar um pouco do trabalho ali do vereador. E assim, pra mim é um absurdo um vereador, no tamanho de uma cidade que é Itanhaém, tamanho assim de extensão, de tanta demanda que tem, ter um chefe de gabinete que tem que ficar ali fazendo as coisas administrativas e tal. E ter um assessor na rua, cara. Isso para mim, assim, tipo, é um absurdo. Fora que eu sempre achei 10 vereadores muito pouco. A gente não pode ter só 10 vereadores. Não pode. E tem muita demanda para pouco vereador. E ainda vereadores que não trabalham. Infelizmente é isso. Ficar fazendo doação para festa junina, para mim isso não é trabalho. Já começa por aí. O trabalho do vereador é fiscalizar, é trazer recurso, apontar o dedo onde que precisa melhorar e trazer solução.
E a gente vê cidades vizinhas, Itariri tem 13. Itariri, cara, Itariri é isso aqui. Itariri é um bairro de Itanhaém, pô. Peruíbe tem, eu acho que 16 ou 15. Você vai em Mongaguá, tem mais ou menos isso também. Por que que essas cidades estão passando em Itanhaém? Ah, William, é só por causa do número de vereadores? Também, também. Eu acho que a gente precisa abrir a mente e falar, pô, se lá tá tendo alguma... Lógico que tem problemas lá, tem vários problemas. Mas eu sou de uma época em que a galera de Peruíbe e de Mongaguá saíam pra vir pra Itanhaém. Hoje a galera daqui de Itanhaém sai pra ir pra Mongaguá e Peruíbe, cara. Tipo assim, é um bagulho muito louco. E eu acho que passa muito pela essa questão da Câmara. A representatividade está muito pouco em Itanhaém. Nós temos 10 vereadores que não conseguem atingir todos os bairros, que não conseguem pegar as demandas de todos os bairros. Por isso que tem bairros largados aí. Por isso que tem bairros aí que o cara não passa. Não tem como, cara. É humanamente impossível. E eu sempre fui a favor de aumentar. Agora na próxima legislatura serão 15. E eu sempre fui a favor do vereador ter no mínimo mais um assessor. E mais um estagiário. Eu acho que isso inibe da famosa rachadinha. Entendeu? Eu não vou falar aqui o que eu sei, porque eu preciso provar. Inclusive, o ex-vereador Henrique Garzon tá respondendo, virou inquérito policial por causa de rachadinha. Inclusive, foi feita uma denúncia e eu fui chamado para ser ouvido também. Foi na minha época lá e eu dei meu depoimento. Entendeu? Agora ele precisa se virar com o que ele fez e o que não fez. Ah, todos fazem, a galera fala, né? Todos fazem. Precisa provar, né? Precisa provar. E eu acho que isso inibe. A partir do momento que você coloca ali... Porque o orçamento da Câmara vai ser o mesmo, gente. Sim. Não vai aumentar. É o mesmo orçamento. Ele vai ter... Todo presidente da Câmara devolve 8 milhões todo final de mandato dele, que é 2 anos, né? Pô, 8 milhões, você coloca mais 2 cargos aí em cada gabinete, aí sobra dinheiro ainda, pô. O ruim é só o espaço físico ali também, né? Porque você vê que tem quanto um assessor, tem mais uma pessoa ali. Entrou os 3, se vai alguém fazer reunião, tem que sair da sala, que não cabe, né? Não, já vai ter Já precisa procurar um outro Tem que espaço dar também. tem que dar uma exatamente. aumentada, a estrutura melhor. Mas é assim, mas eles estão preocupados em colocar mais cargos lá. Não sei onde que vão enfiar tanta gente, né? Não sei onde que eles vão enfiar tanta gente. Assim, ao invés de criar esses 27 cargos, por que não colocou mais um assessor para cada vereador? Pois é. Sabe por quê? Porque o presidente da Câmara não vai ter poder de nomear. Porque quem que vai nomear os assessores de cada vereador? É o vereador. Então, assim, o vereador de oposição não vai ter que acatar pedido de presidente da Câmara. Vamos supor, eu sou o vereador de oposição. Ele não vai mandar em quem que eu vou contratar. Eu vou contratar. Agora, a partir do momento que ele cria os 27 cargos administrativos, é ele que contrata. Eu de verdade, assim, acho muito maluco tentar comparar. Ó, sem comparação, tem questão de tamanho de cidade de tudo. Mas a Câmara de São Paulo são 13 andares de vereadores, 55 vereadores, cada um com 22 assessores. É um deputado, A né? gente tinha a possibilidade, né? Quem está atualmente na Câmara, de debruçar sobre o meio ambiente, tem vereador tem assessor do vereador específico da pauta de educação. Então o cara sabe tudo de educação, o cara acompanha as escolas, o cara vai lá, o cara sabe qual diretoria está funcionando, qual não está, da onde veio o queixa, de onde veio. Aí ele vem, leva o vereador e fala assim, ó, assim, tem um projeto de lei bacana nessa área, o vereador vai lá e assina e protocolo. Aqui os assessores sabem muito também, da família que precisa de uma cesta básica, de quem que ele pode comprar ou deixar de A comprar, lâmpada que tá a faltando lâmpada na que não sei rua. o quê. Agora parece que tem que ter ensino superior, né, para ser assessor. Uhum. Antes não precisava, só o chefe de gabinete. Não, é né? só pra ser presidente. Não precisa, Para presidente também não precisa, e nem para prefeito. Prefeito você, não precisa de nada. Só... prefeito você precisa ter um pai rico. Mas cara, assim, é revoltante. Aí, com essa revolta, com essa indignação, a gente acaba fazendo piada, né? Mas assim, cara, eu sou um cara indignado. Eu sempre fui um cara indignado. Eu nunca achei que tava bom. Você vai se candidatar quando, hein? Cara, eu nunca tive essa pretensão. Mas As pessoas me perguntam. Mas é necessário. As pessoas me perguntam, caraca, você tá fazendo isso porque você vai ser candidato, que não sei o que. Cara, primeiro que, mano, falta 3 anos, velho. Tipo,
3 anos eu posso nem estar aqui, eu posso morrer, eu posso ir embora, tomar uma oportunidade de emprego em outro lugar, vou pra Sorocaba, que é a melhor cidade para se viver. Mas é assim, eu venho fazendo um trabalho que eu sempre fiz desde os meus 14 anos, cara. Desde os meus 14 anos. E sempre tentaram me calar com processo, com não sei o quê, com isso. Pô, William, você vai fechar portas. Cara, que porta? Qual que é a porta que tem? A única porta que tem para você ganhar dinheiro é a prefeitura, irmão. E aí eu vou aceitar um cargo na prefeitura para ganhar 6, 7 conto, 9 conto, e eu tenho que fechar minha boca e minha dignidade vai pro ralo? Não vou, cara. Eu já tive muita oportunidade de compor com o governo, com esse, com o que passou, enfim, com vários governos. E eu não vou, cara. Eu prefiro ganhar o meu salário mínimo. Eu já fiz Uber, eu já vendi artesanato na praia, eu já trabalhei de caixa no Crio. Enfim, eu já fiz muita coisa. Trabalhei de garçom. Cara, eu já fiz várias coisas, mas a minha dignidade ninguém compra. Então, assim, se eu tiver a oportunidade lá na frente para ser um candidato que tenha condições de ganhar, eu coloco sim meu nome à disposição. Mas se não tiver também, eu apoio alguém, cara. Não tenho problema nenhum, como eu sempre fiz. Mas que a gente precisa renovar, que a gente precisa colocar pessoas que realmente pensam na cidade, pessoas indignadas. O principal é colocar pessoas indignadas, porque pessoas indignadas sabem o que a gente passa. Porque, que nem a gente tá falando do postinho. A gente usa o postinho, cara. É A isso. gente usa o postinho, a gente depende da UPA. E outra, até mesmo se a gente tem convênio, o primeiro lugar que a gente vai parar é na UPA, Sim. mano. Exatamente. Primeiro lugar que a gente vai parar é na UPA. Aí chove, mano. Essa Avenida Peruíbe aqui, ó, enche. Aqui no Crio você não consegue entrar. Aí gastaram milhões pra fazer o negócio do rio, a ponte, mas não adianta, cara. Não adianta porque não tem os engenheiros de tem, eu não sei, cara. O engenheiro eu não sei do que, cara. Tipo, foi EAD, mano. Que eles fizeram. Como eu não gosto de processo, eu não vou me manifestar. Eu não É. Ó, mas EAD. você falou que já foi em questão de compor, só por compor você não iria. Mas vamos supor que Não, o mas eu Thiago... não vou nem se me Não, chamasse mas pra fazer vice-prefeito. Então, mas calma na proposta, calma na proposta. Ah. Ó, o Thiago Cervantes tá assistindo, ele tá lá, ouvindo, tocou o coração. Ele jamais vai me chamar. Mano, quer saber? jamais Vou chamar esse cara pra aceitaria. trocar uma ideia. Te chamar, o programa foi pro ar segunda que vem, terça-feira ele vai te chamar lá na prefeitura. Ô, William, senta aí. Cara, seguinte, a secretaria que você falar, você vai ser secretário pra fazer diferença na cidade. Qual secretaria? Secretaria da oposição. Eu Não, seria... não, tem que ser uma secretaria, tem que ser uma secretaria. Não, cara, uma eu secretaria. eu não aceitaria. Nenhum? Nenhuma. Eu não aceitaria fazer parte desse grupo político aí. Entendi. Não aceitaria. Nenhum. Nada, pode me oferecer um caminhão de dinheiro, cara. Eu não vou. Bacana. Eu não vou porque eu acredito numa cidade diferente, mano. Mas você não acha Sabe por que quê? muda Ó, muita eu gente pra vou te fora? falar, eu vou te falar uma coisa. Acabou o mandato do Thiago, você acha que o Thiago vai morar em Itaém? Vai. No outro dia ele tá pegando um avião pro exterior, cara. Para, não vai morar em Itanhaém, mano. O Forcel não morou em Itanhaém, o Forcel tá aqui agora, porque sim, ele tem sim. interesse político, mas ficou 1000 anos fora. Sabe que eu lembrei de um negócio que eu trabalhava na área da segurança, fazia segurança de um bairro bom lá em São Paulo, né? E só que tava tendo muito reincidência de roubo, furto, e o patrão foi lá, fizemos uma reunião, eu era supervisor geral, o patrão foi junto. Eis que o patrão me fala assim: você é louco, mano, eu não moraria nesse bairro, não. Eu falei, sabe a piadinha do menino? Você tá comigo ou tá com a onça, mano? É isso, é exatamente isso, cara. Tinha uma piada Exatamente antiga que isso. o deputado chegava na cidade do interior, perguntava o povo reunido na praça, perguntava: vocês têm energia elétrica? O pessoal falou: não. Vocês têm água encanada? O pessoal falou: não. Vocês têm segurança pública? Não. O que vocês estão fazendo nesse lugar aqui? É quase a mesma coisa. É tipo isso aqui, Itaém tá assim, cara, Itaém tá assim. Difícil. E muita. Pegando um gancho no que vocês me perguntaram, muita gente pergunta, né? Fala, pô, William, mas você acha, mano, você se expõe tanto, cara, na internet, você não tem medo? E outra, você acha que você vai mudar alguma coisa em Itanhaém, mano? Você vai mudar alguma coisa no estado, você vai mudar alguma coisa no Brasil, mano? Isso é tudo perdido, tá? O sistema já tá todo corrompido. Esses dias eu tava num evento que eu fui cobrir, eu sou videomaker também, né? Eu fui cobrir um evento
de uma amiga que saiu candidata a vereadora, a Inês. E ela trouxe o Jorginho, que ele foi o primeiro vereador autista do Brasil. Hoje ele não é mais vereador, mas ele dá várias palestras sobre o autismo e tal. Ele é de Guarulhos. E ele veio dar uma palestra aqui, em Itanhaém, há uns 15 dias atrás. E eu fui lá cobrir e tal, e aí, pô, a gente fica, né, vê, pô, não é minha realidade, eu não tenho essa convivência, mas eu achei muito interessante. E ele contou uma história, cara, que eu acho que é uma história que eu vou levar pra minha vida. Ele falou uma história que é mais ou menos assim, tipo, tinha um menino que ele vivia na praia pegando estrelas do mar e jogando pro mar. Aquela praia vivia trazendo estrelas do mar pra areia. E esse menino, todo dia de manhã, ele ia lá, pegava as estrelinhas do mar que ele podia e jogava pro mar. Devolvia pro mar. Devolvia pro mar. Nesse período, passava um senhor sempre falando, caramba, poxa, de novo esse menino tá aí, né? Pô, qualquer dia eu vou perguntar o que ele tá fazendo. Aí chegou um dia que o senhor resolveu perguntar pra ele o que ele tava fazendo. Ô, menino, o que você tá fazendo? Aí ele pegou, virou pro senhor e falou assim, tô salvando a vida dessas estrelas do mar, né? Aí o senhor pegou e falou assim, mas você acha que você vai mudar o mundo com isso? Você acha que você vai salvar todas as estrelas do mar? São muitas, olha só. Aí ele pegou, abaixou, pegou a estrela do mar, mostrou pro senhor e falou assim, se eu vou mudar a vida de todas as estrelas do mar do mundo, eu não sei, mas dessa aqui eu acabei de salvar. Pum, e jogou. E é isso, cara, tipo assim, não importa quantas pessoas eu vou atingir, não importa quantas pessoas eu vou ajudar, o importante é que as pessoas que estão em volta de mim, que acreditam em mim, elas se sintam representadas, que elas se sintam que, poxa, há uma luz ali, tá ligado? É alguma coisa ali, pô, o William tá fazendo isso aí, cara, porque nós temos vereadores incompetentes e... Eu acho que eu falei aqui esses dias, né, que essa é toda a diferença. De você ser só mais um, ou você ser um destaque entre todos. Por exemplo, jogador de futebol, tem um monte. Tem um monte. Aí o Neymar se destacou. Tô chutando, qualquer jogador, Ronaldinho Gaúcho se destacou. Por que ele se destacou? Porque ele fez o melhor dele. Eu gosto do Romário, que ele fala. Inclusive ele fala, treinar pra quê? Se eu já sei o que fazer. Já sei o que eu tenho que fazer, eu ficar treinando. Pra mim é o maior de todos. E quando você faz o seu melhor, e você se destaca, e as pessoas veem que é possível. Sim. Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho faz impossível. É só ele que faz aquele negócio. Mas você deixa de ser só mais um. E a maioria das pessoas são só mais um. E não só isso, Denis. A partir do momento que a gente sai da nossa casa, sai da zona de conforto, a gente começa a fazer isso, a gente pode estar influenciando outras pessoas a fazerem também. Exatamente. Às vezes a pessoa tem um monte, tá cheio de vontade de poder meter a boca, vamos falar aqui do que a gente tá falando, de ir lá e expor os problemas, de tentar trazer solução, mas às vezes ela tem medo, às vezes ela fala, pô, mas eu... Aí ela vê alguém fazendo, fala, pô, mas precisa fazer também. Você acaba instigando essa pessoa. Você estimula ela a ir pra cima. Lutar pelo que E eu dela, acho que né? é isso que a gente precisa fazer. Nós, como comunicação, porque eu também sou jornalista, como vocês, a gente precisa estimular as pessoas de bem a participar da política, a não se contentar, cara, com isso que nós estamos vivendo hoje, mano. Não é possível que as pessoas sejam felizes dentro dessa cidade. A não ser as pessoas que têm cargo, têm comissão, que vivem do dinheiro público. Eu não vivo do dinheiro público, cara. Eu sei qual que é a dificuldade da gente poder pagar uma conta. E aí, às vezes, dá vontade de comer eu adoro comida japonesa, dá vontade de comer comida japonesa. Eu sei que se eu for pro restaurante japonês é 300 conto que eu deixo. Mas me faz falta, mano, 300 conto. A gente precisa urgentemente de trazer pessoas boas pro mundo político. Então, mas agora eu vou fazer a provocação. Mas você não acha que talvez você como secretário... Você não acha que talvez como secretário você consiga colocar uma nova visão? Você tá dentro do sistema, você chegar na reunião de secretários, fala, gente, olha, eu discordo. Eu vou te refazer a pergunta. Quantos secretários você acha que tem autonomia na prefeitura de Itanhaém? Eu não sei, assim, sendo hiper sincero, tipo, não tô só fugindo da pergunta, não Prefeitura de faço Itanhaém tem uma pessoa só que manda. Me parece, O restante não manda em nada. Irmão. olhando de fora, sem conhecer, olhando de fora, às vezes eu penso até que é meio contrário, olhando de fora. Me parece que o próprio prefeito em si não é um cara de chegar não é ele que manda fazer, também. É assim, é assado. Então me dê fontes, então agora me dê mais informações. A nossa cidade é a primeira cidade que tem um primeiro-ministro. Nós temos um primeiro-ministro que manda em tudo.
Polêmica. Acontece só se ele chancelar. Se ele não chancelar, esquece. O Thiago não vê a hora de acabar o mandato dele e ir embora para Miami, pros Estados Unidos, pra Alemanha, para São Paulo, para Santos, para Mongaguá. Né? Aqui ele não fica. E os secretários, além de serem secretários que para mim não faz sentido eles estarem nas pastas que estão, são secretários que não têm autonomia. Aí ficam fazendo videozinho, né? Porque agora tudo é fazer vídeo, né? Tudo é... Ai, nossa, como a escola tá linda. Mas você vai lá na escola lá, colocaram... eu acho que eles andam com o uniforme da escola pra meter na molecada que vai aparecer no vídeo, né? Porque depois arranca o uniforme. Porque até hoje não entregaram o uniforme também. E aí você vai... Não tem autonomia. Hoje, se eu não me engano, apresentaram 2 secretários novos, né? Sim. O Rutinaldo como secretário de Cultura. Gosto muito do Rutinaldo, tenho um respeito muito grande por ele. E o Wilson do RH de Gestão e Controle. Não vão ter autonomia. Primeiro que são secretarias que não têm orçamento. Então, vão estar ali, vão ganhar o salário dele. Trouxe mais 2, 3 pessoas para trabalhar na equipe, vai encher linguiça lá, vai atrás de um deputado para tentar trazer uma emenda. Tal. Isso é um exemplo do Rogério no esporte. Também é uma secretaria nova que não tem orçamento, que estava alocada na Secretaria de Educação, como a cultura também estava na educação, aí desmembraram para criar mais 2 cargos de secretário, mas é 2 salários de 17 mil. E não tem autonomia, por isso que a cidade não anda. Porque o prefeito, porque o primeiro-ministro coloca as pessoas lá para poder fazer parte do governo e não se criar um grupo de oposição forte. A grande realidade da nossa cidade é essa. E não é uma questão só desse governo. Outros governos já fizeram isso, não só em Itaém, mas o mundo, desde que é mundo, a política é feita desse jeito. Você pega, cria um cargo aqui e cala a boca daquele cara que pode dar um problema para uma futura eleição. Né? Só que hoje, graças a Deus, eu vejo com bons olhos que muitas pessoas não estão se vendendo. Né? Eu acho que está se criando um movimento dentro de Itanhaém que tem pessoas capacitadas, técnicas, indignadas, que querem uma cidade melhor. E eu acho isso excelente. Eu vejo isso de uma forma muito positiva, né? E que precisa acontecer realmente. Porque senão, cara, a gente tá fadado ao fracasso, a gente tá fadado a cidade ser... Tem muita gente indo embora, né, meu? Tem pra Sorocaba. Top. Mas cara, é isso. Tipo, respondendo a tua pergunta, eu não iria pra nenhuma secretaria nesse governo. Eu acho que eles também não me convidariam. Isso pra mim é um sentimento de felicidade deles não me Tiagão, deixa aí convidar. nos comentários. E isso não me entristece, não, cara. Isso me deixa muito feliz. Falo, não, William Satelli, eu não quero o William Satelli. Não. Porra, obrigado, cara. Isso mostra que eu sou diferente de vocês, irmão. Eu tenho uns orgulho assim também. Eu tenho um orgulho tremendo. Ah, você viu o vereador tal, tava falando mal de você? Caraca, tava... Puta, que da hora. Obrigado, mano. É que eu não sei porquê. Eu gosto de ser o cara que incomoda na mesa às vezes. Assim, tipo, quando fala assim de. Eu já tive experiências, né? Não vou falar nome também, que eu então tô pior ainda pra pagar advogado nesse momento. Não, Não, eu vou, depois dessa aí eu vou contar também, porque eu vou ter que pagar uma multinha aí por causa da eleição, então eu vou contar pra vocês. Putz, vai contar. E assim, já houve momentos assim na minha vida, vamos chamar assim, pública, de técnico de serviços públicos, de eu perceber que, tipo, a galera tava me odiando com força, e aí eu ia mais feliz pra reunião, assim, chegava, bom dia! Porque às vezes eu entendo que, às vezes de fora, e você mostrar a situação é importante, e o trabalho como jornalista e como imprensa é essencial, mas eu acho que de dentro, às vezes, se a pessoa fala, vai dar merda, sabe assim, por mais que às vezes o seu chefe de gabinete, né, não ouve, às vezes depois o colega é preso. Sabe? Né? Não falei nome. Acho que acontece. Às vezes acontece. Né? Então, às vezes, né? Tem coisa que é bom não simular. Tem coisa que você fala assim, ó, melhor ir por esse caminho. Ou, ó, tal assessor tá meio estranho. O papo ali tá meio esquisito. Depois era 12 milhões, né? Então, assim, mas assim, de verdade,
Thiago, como convicção, eu ainda não deixaria uma cadeira vazia que eu poderia ocupar tentando fazer a diferença. Mesmo se eu soubesse que todo mundo fosse corrupto. Eu podia estar, sei lá, não conheço o governo Thiago Cervantes de perto, assim, conheço uma pessoa ou outra, mas não conheço de perto. Mas se hoje eu fosse chamado para uma cadeira, eu estaria lá para pelo menos colocar minha versão. E assim, só que aí também, rede social e tal, não sei o que, olha, gente. Eu Tal coisa, não concordo, não ia concordo, deixar você discordo. trabalhar, não ia deixar você fazer nada. E se você for um cara correto, em 2 meses você pede exoneração. Então, já aconteceu. Eu nunca pedi exoneração nesse ponto, já fui exonerado, né? O pessoal já me exonerou alguns pontos e tentaram me exonerar da vida quando eu fui candidato. Tive Esse é o perigo. O pessoal me fechou o carro e falou, ó, sabe esse negócio de dados abertos aí? Então é melhor você parar de falar desse negócio que aqui na nossa cidade não vai ter não. Eu falei, tá bom, tá bem. Aí eu falei, tá bom, eu não queria, eu tirei o pé. Mas, ó, um outro motivo que eu também não aceitaria, que se a gente parar pra pensar, eu me lembro de um ou dois secretários aqui que tá desde o primeiro dia do governo Forcel. São aí quantos anos? Sou ruim de matemática. 12, né? Você vai fazer Já 20 anos. Nossa. Já, Porque foi Forcel, Marco, Marco, e agora tá indo pro Cervantes, segundo. o Marco foi 8 também? Marco foi 8 também. Ah, Então deu 16, com 4, 20, tá indo pra 22 anos. Rapaz. Então, assim, tem secretários que estão lá desde o primeiro dia do Forcel, cara. Como que uma cidade acompanha um crescimento? Não dá, o cara já encerrou o ciclo dele, por melhor que ele seja. Vai fazer outra coisa, cara. Não dá mais. Não dá mais. A gente não pode ter um secretário que. Vamos lá. Se a gente parar pra pensar, eu fiz um levantamento esses dias. Eu tô até preparando um vídeo também. Eu vou soltar aqui em primeira mão pra vocês. O Henrique Garzon, ele teve uma fala um pouco infeliz na Câmara, numa sessão que ele falou sobre os secretários que são advogados. Por mais que eu discorde dele, porque eu acho que ele é um traíra, eu acho ele um cara centralizador, um cara... Deixa eu medir minhas palavras aqui. Enfim, vocês entenderam. Mas nessa fala eu concordo com ele, só acho que ele foi muito com a emoção. Mas ele trouxe alguns dados que depois eu fui conferir. Secretário em Itanhaém, 99% deles são advogados. Advogados não, ou são formados em direito. Pô, é legal ser formado em direito, cara, é legal ser advogado. Mas espera lá, o que um secretário de meio ambiente precisa? Técnica no quê? Em gestão de meio ambiente. O que um secretário de obras precisa? Nosso secretário de obras ele é engenheiro agrônomo. Vamos dizer porque não são todos advogados. O nosso secretário de educação, o senhor Hugo de Lalo, ele é bacharel em direito. Aí o nosso secretário de gestão e controle, advogado. Aí o nosso secretário de cultura, agora, o Rutinaldo, é advogado. Aí o nosso secretário de fazenda, advogado. Nosso secretário de governo, advogado. Nosso secretário de saúde, é médico. Mas será que um médico, ele é bom no quê? No consultório ou ele é bom em gerir o sistema hospitalar? Por que não traga um cara que é formado acho que é administração hospitalar que fala? Gestão hospitalar, gestão de pessoas. Apesar que agora, me parece que o senhor Fábio Crivellari tá começando a querer fazer um trabalho legal, mas ele já foi secretário no governo do Marco. Ele não foi bom. Entendeu? Antes era, se eu não me engano, a secretária de saúde aqui, se eu não me engano, era a dentista. Então, assim, são pastas importantes com pessoas que, tecnicamente, naquela pasta... Totalmente fora. Fora, cara. Não é nada contra advogado, não é nada... Pô, você pode ser, mano. Pô, eu pretendo fazer direito um dia também. Eu pretendo. É conhecimento. Talvez não queira ser advogado, mas pro conhecimento é importante. Mas me parece que um dos requisitos para você ser secretário em Itanhaém é você ter direito. Isso é uma coisa pra gente poder refletir.
Por que que o meu secretário de meio ambiente ele não é formado em que seja tecnólogo de meio ambiente, cara? O cara entende, o cara gosta, o cara é ou é biólogo, ou o cara pô, eu tô recebendo diversas denúncias que tem hoje eu acho que tinha 40 ou 50 barcos aí fazendo pesca de arrasto. Isso é crime ambiental. Que traz tartaruga, traz um monte de coisa. Por que que aparece um monte de bicho morto na praia? A pesca de arrasto, cara. Precisa. E aí, o que, que o nosso secretário de meio ambiente tá fazendo? Tá cortando as árvores, mano. Aí eu fiz um vídeo falando que tava cortando as árvores e falou, não, mas é a CNL. Isso aí é do governo do estado. Tá, mas que seja a CNL, que seja o governo do estado. Não tem um secretário de meio ambiente aqui nessa meleca dessa cidade pra evitar isso aí? Aí começou a cortar dentro da cidade. Aí começou a falar, não, é porque está atrapalhando os fios, a fiação de energia. Aí eu fui lá conferir onde que eles tinham cortado lá, a fiação tava 5 metros para cima. Aí na minha rua tem uma árvore. Um dia vai atrapalhar. Aí na minha rua tem uma árvore que os fios tá passando tudo dentro. Ninguém foi lá podar. Então, assim, é muita desculpa pra nada, cara. Tipo assim. Tem um amigo meu que ele fala, você pode ter curso superior, né? Faculdade, pós-graduação, doutorado, MBA, né? Eles falam MBA. Mas se você não tiver as manhas. E a gente precisa da pessoa que tem as manhas, que tem conhecimento focado na área. Não adianta você ter uma puta de uma faculdade, doutorado, MBA. Ah, eu preciso que arrume isso aqui, você sabe? Não, mas eu tenho esse doutorado. Ah, porra. Aí, Denis, aí eu falo assim, pô, mas aí o secretário ele tem os caras técnicos, os adjuntos. Ah, os adjuntos é tudo vereador que não ganhou a eleição, mano. É o vídeo que eu fiz também. Ah, eu vi. Pô, então pera lá, o cara é secretário, ele já não é especialista naquela pasta. Vamos dar o exemplo do meio ambiente. O secretário de meio ambiente nosso é advogado. Aí eu não sei, eu acho que ele surfa, daí eu acho que ele tem conexão com a natureza. Deve ser isso. E aí, o secretário adjunto é um candidato que teve 400, 500 votos que eles seguram. Eu gosto do critério. Critério justo assim mesmo. Quando você pergunta por que você colocou fulano de secretário. É gente boa. Eu gosto dele. Sabe, Esse é o critério. Não, então assim, a realidade da nossa cidade, eu acredito que em outras cidades seja desse jeito também, mas a gente vive em Itanhaém, então a gente precisa discutir Itanhaém. E eu acho isso maléfico pra nossa cidade, cara. É totalmente assim, tipo assim, são pessoas que podem ser pessoas legais pra você sentar numa mesa, tomar uma cerveja, falar besteira, mas assim, e em prol da nossa cidade, o que a gente tem? Não sei se certo ou errado, mas uma vez eu ouvi do Bruno Covas e na minha leitura fazia sentido. Ele falava que nomeação de secretário tinha que ser sempre em dupla. Entre o secretário e o adjunto, tinha que ser um político e o técnico. É isso. Ou um ou outro. É isso. Às vezes, dependendo da circunstância e negociações políticas, o que tem que acontecer? A gente não vamos ser hipócritas. Não, fingir lógico, que tem que ter. não tem negociação política, então não tem mandato. Né? Você é eleito e você não. É isso. Nos 6 meses você tá É por isso que intimado. é por isso que existe os cargos de confiança, os cargos em comissão. É pra isso. Eu acho justo, Mas eu eu acho que tem que ter. minimamente Mas aqui é pra equilibrados, mais. né? Um é um mais político, o outro mais técnico, Não, e assim, não um tem confiança no trabalho do Sim. outro, e tipo, ó, assina, não assina, faz, não faz, assim que funciona. Não tem, sabe por quê? Porque o que acontece? Aí o secretário ele não entrega o que tem que entregar, aí o prefeito não consegue mandar embora porque o cara é político. Porque se mandar o cara embora, o cara vai criar um grupo de oposição para poder bater no prefeito. Então o prefeito fica amarrado a isso. E não consegue, o prefeito não tem liberdade de poder dar o melhor para a cidade. E a culpa é de quem? Minha? Não, a culpa é do Thiago. Mas o Thiago não tá nem aí também. Não, a culpa é do primeiro-ministro. Pensei aqui uma pergunta aleatória. Diga. Aleatória. Vai que a gente tira alguma coisa desse coração peludo malvado, que só bateu na gestão. Né, Thiagão? Ó, Thiagão, se estiver assistindo aí, ó. Eu sou palmeirense, graças a Deus. Thiagão, isso aqui é pra você, hein? Tá, mas muita coisa você acredita que precisa melhorar, inclusive a própria gestão e tudo mais. Muito. Mas tem algum secretário que merece uma medalhinha de bombinha, assim, puta, fulano tá se esforçando? Tem alguma pasta que você acha, puta, tal secretário, se tiver mais tempo, faz Pelo alguma menos coisa tentou, bacana? né? Tá tentando, tipo... Cara, difícil essa pergunta. Não, vai que, né? Eu tenho um nesse Cara, exato momento. ó, um cara que tá me surpreendendo positivamente. É o Rogério. Por mais que ele seja um cara.
por mais que ele seja um cara já conhecido, velho na política, aí foi vereador, presidente da Câmara, aí brigou, aí depois desbrigou, e aí arrumou lá, né, os cargos lá que ele queria. Eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho agora como secretário de Sim, esporte. Eu acho que ele tá correndo atrás, eu acho que ele tá movimentando o esporte, eu acho é uma coisa que ele gosta, sim. é uma coisa que ele gosta. Não tenho amizade com o Rogério, já bati muito nele. Eu acho que ele é um cara que era um dos caras que precisavam sair fora do governo, porque tá desde a época de Forcel também. Mas tá me surpreendendo. Eu também, alguém, Mas alguém tá me conheço de surpreendendo. vista, mas o que eu tenho gostado da secretaria, ele é o comando da secretaria, é justamente isso, uma secretaria sem orçamento. E visivelmente é um cara que está acompanhando os eventos, as coisas, não é aquele Sim. secretário que só fica atrás da mesa e Não, não põe a não. cara, ele tá nos Ele, eventos, tá ali monitorando e ele, passando o chapéu para deputado para ver se ele consegue fazer isso, é certo isso que eu ia recurso da falar. Ele, cidade, ele né? tem, ele é um cara articulado, ele tem conhecimento na Lesp, ele tem onde ir buscar recurso. Eu acho que ele tá indo bem, cara. E eu sou um cara que eu gosto de esporte. Uhum. Sempre gostei de esporte. Inclusive, eu fui vice-presidente da Liga de Futebol Amador aqui, com o finado Danilo. E sempre gostei muito do esporte aqui. E eu acho que ele tá fazendo dos últimos que eu vi, assim, que não era secretaria, né? Mas pra mim, desde quando eu acompanhei até hoje, pra mim o melhor que passou lá como diretor, que fez o esporte funcionar de uma forma positiva, foi o Cleiton Lima. Uhum. Aí depois do Cleiton Lima, pra mim, não teve ninguém. E aí eu já tava Desesperançoso. desesperado, desesperançoso. Aí falei, ai, puta, vai falar, mano, Rogério, velho, puta que pariu, agora fodeu com o esporte mesmo. Mas tá positivamente, tá me surpreendendo. Vamos esperar mais um pouco, né? Bacana, É que bacana. nem juiz, né? Não vamos elogiar antes de acabar o jogo. Deixa eu perguntar. Do nada sai um pênalti E, lá. e essa multinha aí, como é que foi? Então, cara, voltando ao assuntos polêmicos. Eu recebi agora uma intimação que eu preciso pagar os R$ 5.000 que eu fui multado na eleição, né? Na última eleição. Eu fui multado por ter extrapolado a minha liberdade de expressão. Eu nem sei medir isso, mas eu fui multado por isso. E foi porque eu Você botou fogo em fiz. pneu? Cara, não riem, tá? Você se segurou num Vamos, caminhão e vamos. saiu. Não ri. Eu fui multado. Inclusive o Zé Renato, o atual vice-prefeito, na época falou que eu tava fazendo fake news. Eu tinha sido condenado a retirar, papapá. Não, eu fui multado em R$ 5.000 por extrapolar a liberdade de expressão. Nossa, William, você deve ter feito um bagulho muito fudido, né, mano? Não, eu simplesmente peguei uma postagem do Thiago Cervantes, que ele falava lá, estou não sei quantos anos sem nenhum processo. Aí eu peguei aquela arte dele e fiz algumas sátiras. Como a gente conhece ele, né? Mimadinho e tal. Então eu coloquei lá, estou há 46 anos soltando pipa com linha pura dentro do condomínio. Estou há 46 anos amassando a roupinha que minha mamãe passou. Estou há 46 anos lascando com a vida do povo de Itanhaém. Essa foi a mais forte. Essa aí eu acho que foi por essa que eu fui multado. Estou há 46 anos. Como que é? Ah, cara, foi nesse nível de sátira, sabe? Tipo, e aí eu fui multado, aí eu recorri, mas aí entenderam que realmente eu Você extrapolei. criou e postou na sua própria página e tal. Eu tenho aquela página IN Notícias oficial, é minha. Uhum. Então eu postei nos stories lá. E aí eles ficaram muito incomodados com isso, que foi algo assim muito grave, né? Atingiu a honra do prefeito, Magoou, você magoou magoou de bastante, verdade. pô, porque eu acho que ele usava cerol, pô. Então, Quer dizer que se ele não, tá não andando é na rua, se ele vê pura. você agora, ele faz assim, ó. Não é pura. Tipo, Fica ou era sentindo. linha chilena, alguma coisa assim, né? Tipo assim, não, eu sou malandro de condomínio. Não tá bom. E foi por isso, cara. Tipo assim, e aí foi uma eleição muito dura, né? Uma eleição assim que as pessoas falaram coisas muito importantes. Teve amigos que viraram inimigos, enfim. E eu comecei a ver algumas coisas. Falei, cara, teve pessoas que pegou, mano, xingou o Zé Renato, xingou o prefeito de tudo quanto é nome baixo mesmo, não foi multado. Tipo, não, isso aí é liberdade de expressão. Falei, cara, então, pô, mano.
E aí hoje parece que saiu, né, que o Léo Lins foi condenado à reclusão, né? De novo. Não vi, esse não vi. É, eu vi. E mais 300 mil reais que ele tem que pagar de Mas é indenização. preso mesmo? Então, ele... Reclusão. 8 anos, né? 8 anos de reclusão, só que ele pode responder em liberdade agora. Ele vai acabar recorrer. revertendo, velho. Então, assim, o que eu vejo, mano, nessa questão judiciária, os valores estão invertidos, cara. Tipo assim, os caras podem superfaturar um monte de contrato. As crianças, eu aposto, eu vi uns stories bonitinhos dos filhos dos secretários indo pra escola, tudo agasalhadinho. Nas escolas particulares aí, boas, que tem pela cidade. Mas aí eu pergunto pra vocês que estão assistindo aí, e o filho de vocês, que tá indo como pra escola, mano? Tá ligado? Então, tipo assim, quer dizer que o meu filho pode ir passando frio pra escola. Mas o filho do secretário não. Isso é legal. E aí eu não posso fazer uma brincadeira com o prefeito. Porque senão eu tenho que pagar 5 mil reais. Eu nem sei como vou pagar. Eu tenho 15 dias pra pagar isso aí. Inclusive, se quiser o meu Pix pra me ajudar. Então, assim, cara, os valores estão invertidos, cara. Os valores estão invertidos. Os caras fazem o que querem com o dinheiro público. Os caras fazem o que querem. Os cara nem escondem. Esse projeto de lei complementar agora, que foi aprovado em primeira votação, tá lá o horário e o dia de assinatura da mesa diretora. Domingo, 4 horas da tarde. Domingo, 4 horas da tarde, você tá fazendo o quê, cara? Eu tô bebendo, tô bêbado, mano. Não é verdade? Eu tô na praia, velho. Mano, tô brigando com a mulher, eu tô discutindo. Vou assinar, mano. Como que você assina um projeto complementar que vai dar um impacto de 30 milhões de reais pros cofres públicos num domingo, 4 horas da tarde, mano? É justamente. Pelo amor de Deus, 4 horas da tarde o cara tá assistindo o Corinthians infartando. É que justamente a grande questão Puto é essa, da né? vida. É que justamente a grande questão é essa, né? Porque, se for pensar, não foi um processo feito no gabinete da Câmara segunda-feira sentado digitando. Foi um Não. processo de fim de semana. Alguém falou assim, ok, sobe no sistema. Não, e o projeto muito bem redigido. A Câmara contratou uma empresa especializada jurídica para poder fazer esse tipo de coisa. Inclusive, eu tenho um parceiro que eu até falo para vocês trazer ele aqui, que é um cara extremamente inteligente, que ele é o dono do Transparência Itanhaém, que é o Flávio Japa. É um cara que é uma enciclopédia, tudo que você quiser de dados o cara tem. Show. Ele é muito bom mesmo, e é um parceiro que a gente tem. Cara, é um absurdo o que acontece na nossa cidade. É um absurdo. Tipo, tá totalmente invertido os valores. Tá totalmente assim, você não pode fazer uma brincadeira com um político, porque senão, cara, tipo, porra, você é. Mas que no âmbito nacional também tá mais ou Não, menos tá, assim. Você tem um maluco careca lá que você. Eu só não vou falar o mesmo aqui também, porque, né, cidade pequena, enfim, aí eu tenho medo. Aí eu tenho medo. Mas em off eu falo. Em off pode deixar que eu falo. E eu tenho até print. Ah, muito bom. Olha. É isso, eu acho que já deu corte pra caramba. Já deu coisa pra. Olha. Pode colocar a página? Pode, né? A sua página. marcar Pode, lá pode, também. pode marcar. Fala o minha arroba aí página. pra gente. Arroba é IN Notícias Oficial com 2 L's no final. Tem o IN Notícias Oficial com L só, mas essa eu perdi o acesso. Eu tô Entendi. entrando com um processo para poder recuperar, tá? E o Will Satelli, são minhas 2 páginas aí, Bacana. tá? Eu tenho outras, mas aí é profissional, e aí eu tenho o do Jogão de Fera também. Mas essas 2 falam de política, então Legal. o pessoal quiser seguir lá. IN Notícias Oficial com 2 L's e o Will Satelli. William, te agradecer muito por esse bate-papo aqui de hoje, enriquecedor. Agora no off ainda a gente vai ter mais pergunta ainda. Agora quero nós vamos saber quero nome e imagens. Agradecer ao nosso querido amigo Denis Ferraz por mais que esse episódio de isso. hoje. Agradecer ao DF Studio, esse estúdio aqui, ó, que é gravado o Impacto Paulista. Estúdio que você pode ter o seu podcast, só entrar em contato aí com o DF, traz sua ideia para cá, coloca a sua ideia no papel, manda pro Denis, faz o orçamento e vamos executar aí. Vamos fazer sua voz ser executada. Como vocês ouviram aqui do William, é importante que mais players aqui na cidade possam ouvir, possam falar, possam ter voz. E aqui tem câmera, tem microfone, tem edição, tem iluminação, tem tudo para você fazer a sua voz chegar às pessoas. Agradecer Beleza de Padilha, nossa querida patrocinadora aí da loja Beleza de Padilha, que é acessórios, quer ver tudo aí sobre produtos, dá uma olhada aí, Beleza de Padilha, tanto no Instagram, redes sociais e no site oficial, Recusa Imitações.
Agradecer mesmo, Thiago Luiz, veio aí no Instagram também. Ô, me segue aí, gente. O pessoal tá no Instagram. Segue aí, ó. Tá bom, gente. Muito obrigado mais uma vez. Denis, alguma questão Não, final? só agradecer mesmo, achei sensacional. Você tá mais doido pra uma saber vez. o nome, né? Tipo, acaba que eu quero saber o nome. Vou conversar com ele aqui, preciso saber o negócio aqui. Muito obrigado, até a Valeu. próxima. Tchau, tchau. Valeu.